Numa noite silenciosa, uma esposa encontra algo no computador do marido que vira sua vida do avesso e decide responder não com gritos, mas com um sorriso calculado. Enquanto ele desfila arrogância e desprezo, ela costura em segredo um plano paciente, reunindo evidências, aliados e a força que um dia tentaram arrancar dela. Meses depois, uma aparição inesperada em um evento social faz corações acelerarem e máscaras caírem, quando passado e presente se encaram de frente. E então, numa sala comum com uma pasta sobre a mesa, a verdade fala por si, e ninguém sai dessa noite do mesmo jeito que entrou. Antes de ouvir esse relato carregado de tensão e reviravolta, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história. Capítulo 1. A Descoberta. O sol da tarde paulistana entrava pelas frestas da persiana, enquanto Helena organizava as sacolas de compras sobre a bancada de mármore da cozinha. Aos 35 anos, sua beleza discreta se revelava nos olhos castanhos profundos e no sorriso que costumava cativar a todos. Naquele dia, vestia um vestido azul marinho simples, escolhido especialmente para preparar o jantar de aniversário de casamento. 10 anos ao lado de Ricardo. Mereciam uma celebração. Mesmo que ultimamente o relacionamento parecesse mais frio do que o vinho que acabara de colocar na geladeira. Helena separou os ingredientes com cuidado, pensando em como reacender a chama do casamento. Desde que Ricardo assumira a diretoria financeira da construtora Albuquerque & Filhos, os jantares juntos haviam se tornado raros. As conversas íntimas, quase inexistentes. Mas ela mantinha a esperança de que aquela data pudesse mudar tudo. O som de uma risada masculina interrompeu seus pensamentos. Ricardo havia chegado mais cedo? Estranho, ele nunca voltava do escritório antes das 8. Helena secou as mãos no avental e caminhou pelo corredor de piso frio que levava ao escritório. A porta estava entreaberta e a voz de Ricardo soava diferente, leve, descontraída, quase juvenil. Você é incrível, sabia? Não sei como vivi tanto tempo sem ter você na minha vida. Helena congelou no meio do corredor. Seus dedos apertaram o tecido do avental com força. Quem estaria com Ricardo no escritório? Aproximou-se silenciosamente e espiou pela fresta da porta. Seu marido estava sozinho, mas não estava só. Na tela do computador, o rosto de uma mulher jovem e radiante preenchia a videochamada. Cabelos louros perfeitamente arrumados, maquiagem impecável, sorriso confiante. Tudo o que Helena já não se esforçava para ser há algum tempo. Quando vamos contar para ela? A voz da mulher na tela era melódica, com um leve sotaque carioca. Não é tão simples, Verônica. Helena é complicada. Helena prendeu a respiração. Seu corpo tremia, mas algo a mantinha imóvel, incapaz de interromper aquela cena. Complicada como? A tal Verônica arqueou uma sobrancelha perfeita. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, num gesto que Helena conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava prestes a fazer algum comentário ácido durante reuniões de negócios. Ela é um peso morto, vê. Sempre foi. No começo do casamento, achei que ela fosse evoluir, crescer comigo. Mas ela se acomodou. Não tem ambição, não tem brilho. É apenas um estorvo. Cada palavra era uma lâmina perfurando o peito de Helena. 10 anos de dedicação reduzidos a estorvo. 10 anos cuidando da casa, apoiando a carreira dele, abdicando dos próprios sonhos para que Ricardo pudesse brilhar. E era assim que ele a via. E quando vamos começar nossa família? Verônica perguntou com um sorriso malicioso. O sorriso de Ricardo se alargou. Logo, meu amor, você sim será a verdadeira mãe dos meus filhos, não uma fracassada como ela. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A maternidade sempre fora um sonho adiado, primeiro pela carreira de Ricardo, depois pelos tratamentos de fertilidade que não deram certo. E agora, ela descobria que seu marido planejava ter filhos com outra mulher. Seu primeiro impulso foi irromper no escritório, confrontá-lo, exigir explicações. Mas algo dentro dela, talvez o último resquício de dignidade, a deteve. Um pensamento frio e calculista
começou a tomar forma em sua mente, ainda entorpecida pela dor. Conhecimento é poder, e ela acabara de ganhar um conhecimento valioso. Com passos silenciosos, Helena voltou à cozinha, guardou os ingredientes do jantar romântico, abriu a garrafa de vinho e serviu-se de uma taça generosa. Na mesa da cozinha, pegou um bloco de notas onde costumava anotar as compras do mês e escreveu uma única palavra: vingança. Quando Ricardo saiu do escritório, 2 horas depois, encontrou Helena assistindo a um reality show na televisão, como se nada tivesse acontecido. "Vai ter algo especial para o jantar hoje?" Ele perguntou distraído, checando mensagens no celular. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Não, amor, só o de sempre." Naquela noite, enquanto Ricardo dormia profundamente ao seu lado, Helena permaneceu acordada, os olhos fixos no teto. A dor inicial havia se transformado em algo mais perigoso: determinação. Se Ricardo a considerava incapaz e sem ambição, ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas, e ela acabara de fazer o primeiro movimento de um jogo que mudaria para sempre suas vidas. Na manhã seguinte, Helena levantou-se mais cedo que o habitual. Preparou o café de Ricardo como sempre, café preto, sem açúcar, e sorriu ao vê-lo engolir rapidamente enquanto conferia a agenda do dia. "Tenho reuniões até tarde hoje. Não me espere para o jantar", ele disse sem levantar os olhos. "Claro, querido. Tenha um bom dia." Assim que a porta se fechou, Helena pegou o telefone. Era hora de iniciar o jogo. Capítulo 2. Coleta de informações. O escritório de advocacia Mendes em Associados ocupava o 15º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista. Helena observou seu reflexo no vidro espelhado do elevador, notando as olheiras profundas, resultado de uma noite em claro. Ajeitou o blazer discreto sobre o vestido e respirou fundo antes de entrar na recepção elegante. "Tenho uma consulta com a doutora Mariana Mendes", informou a recepcionista, que checou a agenda e a conduziu a uma sala de espera privativa. 15 minutos depois, Helena encontrava-se diante de uma mulher de meia-idade, com olhos perspicazes e expressão séria. Mariana Mendes era conhecida como uma das melhores advogadas de direito familiar de São Paulo, especializada em casos complexos de divórcio. "Então, senhora Albuquerque, em que posso ajudá-la?" perguntou Mariana após as apresentações iniciais. Helena hesitou por um instante, mas então as palavras de Ricardo ecoaram em sua mente. Peso morto. Estorvo. Seus olhos se endureceram. "Quero entender meus direitos em caso de divórcio. Meu marido está me traindo e planeja me deixar sem nada." Durante a hora seguinte, Helena relatou à doutora Mendes tudo o que descobrira, incluindo as suspeitas sobre movimentações financeiras estranhas que notara nos últimos meses. Grandes somas transferidas para uma conta desconhecida sob a justificativa de despesas corporativas. "Precisamos de provas", concluiu a advogada, anotando em uma pequena caderneta de capa de couro. "Extratos bancários, e-mails, mensagens, registros de ligações, testemunhas. Quanto mais documentação tivermos, melhor será sua posição na negociação." "E se houver um acordo pré-nupcial?" Helena perguntou, lembrando-se vagamente de ter assinado alguns documentos antes do casamento, quando ainda estava tão apaixonada que teria assinado qualquer coisa que Ricardo pedisse. Os olhos de Mariana brilharam. "Depende das cláusulas, e mesmo contratos aparentemente blindados podem ter brechas, especialmente se houver evidências de comportamento abusivo ou fraudulento." Quando Helena saiu do escritório, 2 horas depois, carregava uma pasta com orientações detalhadas e uma nova determinação. O plano começava a tomar forma. Sua primeira parada foi um banco diferente daquele que utilizava com Ricardo. Abriu uma conta exclusiva em seu nome, para a qual transferiria pequenas quantias regulares, valores que não chamariam a atenção nas finanças do casal, mas que, somados ao longo de meses, lhe dariam um colchão financeiro para emergências. Em seguida, dirigiu-se a uma loja de eletrônicos no centro da cidade, onde adquiriu um gravador digital discreto, uma câmera de vigilância sem fio e um novo celular pré-pago. O atendente,
um jovem de aparência nerd, explicou como instalar os equipamentos sem deixar rastros. É para um projeto de segurança doméstica, Helena explicou com um sorriso ensaiado quando ele levantou uma sobrancelha ao ver a lista de itens. De volta ao apartamento, Helena começou sua investigação metódica. Enquanto Ricardo estava no trabalho, ela vasculhou seu escritório, fotografando documentos importantes e procurando pistas sobre seu relacionamento com Verônica. Em uma pasta no fundo da gaveta da escrivaninha, encontrou o que procurava: o acordo pré-nupcial. Ao ler as cláusulas, seu estômago afundou. O documento, elaborado pelo pai de Ricardo, um advogado corporativo renomado, garantia que, em caso de divórcio, ela teria direito apenas a uma pensão mínima por 3 anos, independentemente do tempo de casamento. A maior parte dos bens e investimentos permaneceria com Ricardo. Peso morto, é? Murmurou para si mesma, fotografando cada página do documento. Vamos ver quem pesa mais no final. Nos dias seguintes, Helena estabeleceu uma rotina precisa. Quando Ricardo saía, ela acessava seu computador, copiava e-mails, verificava o histórico de navegação, documentava transferências bancárias suspeitas. Com cuidado meticuloso, organizava tudo em pastas digitais criptografadas, seguindo as orientações da doutora Mendes. À noite, mantinha a fachada de esposa devota, preparando jantares elaborados nas raras ocasiões em que Ricardo comia em casa, fingindo interesse em suas histórias de trabalho, aceitando com um sorriso suas desculpas por chegar tarde. Tudo enquanto o gravador digital em seu bolso capturava cada palavra. "Por que está tão interessada no meu dia de repente?" Ricardo perguntou desconfiado, uma noite, enquanto ela servia mais vinho em sua taça. Helena ofereceu seu sorriso mais doce. "Só quero me aproximar de você novamente. Sinto que nos afastamos nos últimos tempos." Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo seu sorriso arrogante retornou. Talvez tenhamos nos afastado um pouco. O trabalho está exigindo muito de mim." "O trabalho," Helena repetiu suavemente, pensando na transferência de R$ 15.000 que descobrira naquela manhã, destinada a um flat em Moema, o mesmo endereço que aparecera em várias reservas de restaurantes de luxo nos últimos meses. Uma semana após sua visita à advogada, Helena recebeu uma ligação em seu telefone secreto. "Consegui o que você pediu", disse uma voz masculina. "As gravações das câmeras de segurança do restaurante Fasano na data solicitada. Tem certeza que quer ver isso?" Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da realidade. "Absoluta, Tiago. Pode me enviar o arquivo." Tiago era um ex-colega de faculdade que agora trabalhava com segurança digital. Ele havia hesitado quando Helena o procurou, mas a determinação nos olhos dela o convenceu. Naquela noite, enquanto Ricardo alegava estar em um jantar de negócios em Campinas, Helena assistiu às imagens que confirmariam suas suspeitas. Seu marido e Verônica, em um dos cantos mais discretos do restaurante, trocando presentes e beijos, rindo e conspirando completamente à vontade. Em determinado momento, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, um anel que nunca havia dado à esposa. Helena não chorou. Algo dentro dela havia se transformado nas últimas semanas. Onde antes existia dor, agora crescia uma resolução calculista. Cada novo elemento de prova não era apenas munição para o divórcio, era um passo em direção à sua libertação. Ela ligou novamente para a doutora Mendes. "Estou pronta para a próxima fase", disse simplesmente. Capítulo 3. Metamorfose. A Academia Elite Fitness no Jardim Paulista era frequentada pela alta sociedade paulistana. Executivos malhavam antes do expediente, socialites exibiam roupas de ginástica de grife e personal trainers circulavam como celebridades entre os equipamentos de última geração. Helena nunca imaginara fazer parte daquele universo, mas ali estava ela, nas primeiras horas da manhã, inscrevendo-se para um programa completo de condicionamento físico. "Qual seu objetivo principal?" perguntou Marcelo, um treinador de ombros largos e sorriso fácil, enquanto a conduzia pelo espaço reluzente. Helena refletiu por um momento. Havia tantas respostas possíveis: vingança, autoestima, independência. Mas optou pela mais simples: transformação.
Marcelo assentiu, como se compreendesse perfeitamente o que não fora dito. Então vamos criar uma nova versão de você. As primeiras semanas foram brutais. Músculos que Helena nem sabia que possuía protestavam a cada movimento. Acordar às 5 da manhã para treinar antes que Ricardo percebesse qualquer mudança em sua rotina exigia uma disciplina que ela desconhecia em si mesma. Mas havia algo libertador em empurrar seus limites físicos, em sentir o corpo respondendo aos desafios. Você tem um fogo interior que poucos dos meus clientes possuem, comentou Marcelo durante uma sessão particularmente intensa. Parece que está lutando contra algo. Helena sorriu, secando o suor do rosto. Não contra, por algo. Paralelamente à transformação física, Helena iniciou outras mudanças. Matriculou-se em um curso online de escrita criativa, retomando um sonho que abandonara quando se casara. Nas horas em que Ricardo estava no escritório ou com Verônica, ela escrevia contos, poemas, desabafos, palavras que fluíam como um rio represado por muito tempo. Com o dinheiro que separara na conta secreta, também investiu em sessões com uma terapeuta. Dra. Cláudia a ajudava a processar a traição sem se perder no turbilhão emocional, que ameaçava engoli-la nos momentos de fraqueza. O que você realmente quer, Helena? Perguntou a terapeuta numa das sessões. Vingança pode ser um motor poderoso, mas é um combustível tóxico a longo prazo. Helena encarou suas próprias mãos, notando como estavam mais fortes, as unhas agora bem cuidadas, pequenas mudanças que refletiam sua transformação interna. Quero justiça, quero que ele sinta uma fração do que me fez sentir. E depois, quero recomeçar. Sem ele, sem o peso dessa relação. Em casa mantinha a fachada. Preparava as refeições como sempre, sorria nos momentos apropriados, fingia não notar os telefonemas suspeitos. Mas por baixo da superfície, a metamorfose continuava. Cada mensagem gravada, cada documento copiado, cada prova coletada, era um fio sendo tecido na teia que eventualmente capturaria Ricardo. 3 meses após o início de seu plano, Helena mal se reconhecia ao olhar no espelho. O exercício físico constante havia tonificado seu corpo, devolvendo-lhe curvas e confiança. O cabelo, antes sempre preso em um coque simples, agora caía em camadas suaves ao redor de seu rosto, com um novo corte e cor, um tom mais quente e vibrante. Suas roupas, gradualmente substituídas por peças que valorizavam sua nova silhueta, refletiam a mulher que emergia das cinzas do casamento fracassado. Ricardo, entretanto, parecia não notar nada. Tão absorto estava em seu caso com Verônica, que as mudanças na esposa passavam despercebidas, o que servia perfeitamente aos propósitos de Helena. Numa manhã de domingo, enquanto Ricardo supostamente jogava tênis com sócios do clube, Helena recebeu um e-mail da doutora Mendes com o assunto Próximos Passos. Ao abri-lo, encontrou um link para um site aparentemente inofensivo de decoração. Seguindo o protocolo que haviam estabelecido, ela clicou em um banner específico, que a redirecionou para um servidor seguro. Ali, encontrou uma mensagem criptografada. Documentação satisfatória até o momento. Preparada para campo? Helena respondeu com uma única palavra. Sim. Era hora de levar o jogo a outro nível. De acordo com as informações que coletara, Ricardo e Verônica tinham um encontro marcado para a noite seguinte no Le Jardin, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Com a ajuda de Tiago, Helena obteve não apenas a confirmação da reserva, mas também detalhes sobre a mesa, uma das mais privadas do local, frequentemente solicitada por casais que preferiam discrição. Naquela noite, Helena preparou meticulosamente seu disfarce. Uma peruca curta e escura, óculos de armação grossa, maquiagem que alterava sutilmente seus traços. Vestiu um tailleur austero, bem diferente de seu estilo habitual, e completou o visual com uma aliança dourada. Não a sua, mas uma comprada especificamente para a ocasião. Antes de sair, verificou uma última vez os equipamentos: gravador digital de alta precisão, celular com câmera de qualidade profissional, cartão de memória extra. Tudo perfeitamente funcional. O Le Jardin era um oásis de elegância em meio ao caos paulistano. Luzes suaves, música ambiente discreta, mesas suficientemente afastadas para garantir privacidade.
Helena chegou 30 minutos antes do horário da reserva de Ricardo e foi conduzida a uma mesa estratégica, de onde poderia observar a entrada do restaurante e a mesa reservada pelo marido sem ser facilmente notada. Pediu uma taça de vinho tinto e um prato que dificilmente terminaria. Não estava ali para apreciar a gastronomia premiada, mas para documentar o próximo capítulo de sua vingança calculada. Às 8h17, Ricardo entrou no restaurante. O terno impecável, o sorriso confiante, a postura de quem possui o mundo. Tudo igual, exceto pelo brilho incomum no olhar. Helena sentiu um aperto no estômago, um último resquício do amor que um dia sentira. Respirou fundo e afastou a sensação. 5 minutos depois, Verônica chegou. Em pessoa, era ainda mais deslumbrante do que na tela do computador. Vestido vermelho moldando o corpo esculpido por academias caras, cabelos louros em ondas perfeitas, joias discretas, mas visivelmente valiosas. Ela avançou pelo restaurante como uma predadora confiante, atraindo olhares masculinos e inveja feminina. Helena ativou o gravador e preparou o celular. O maître conduziu Verônica até a mesa onde Ricardo a esperava. O beijo que trocaram não era de amantes ocasionais, mas de um casal estabelecido, confortável em sua conexão. Enquanto observava os dois conversarem, rirem, tocarem-se com intimidade, Helena capturava tudo. Não apenas imagens e sons, mas também nuances. Como Ricardo inclinava-se para Verônica da mesma forma que um dia se inclinara para ela. Como seus dedos brincavam com a taça de vinho quando estava prestes a fazer uma proposta. Como seu rosto se iluminava ao falar do futuro. Em determinado momento, Ricardo pegou a mão de Verônica e a beijou com devoção. Helena aumentou o zoom da câmera e registrou o momento exato em que ele disse, claramente o suficiente para ser captado pelo gravador. Mais 6 meses no máximo. Até lá, terei transferido os principais ativos para contas seguras. Ela não vai receber nenhum centavo além do mínimo legal. Verônica sorriu, predatória. E nós finalmente poderemos viver nossa vida, sem peso morto. Helena sentiu-se estranhamente calma ao ouvir suas suspeitas confirmadas tão explicitamente. Continuou documentando o jantar por mais 1 hora, até que o casal pediu a conta e saiu, de mãos dadas, em direção ao que provavelmente seria a cobertura de Verônica em Moema. De volta ao apartamento, Helena transferiu todas as evidências para seu computador secreto e enviou cópias para a nuvem e para a doutora Mendes. Sua mensagem foi simples. Fase 2 concluída com sucesso. Naquela noite, deitada na cama ao lado do marido que retornara tarde e exausto, Helena sorriu na escuridão. A metamorfose estava quase completa. Faltava apenas o golpe final. Capítulo 4. A transformação externa. O Shopping Cidade Jardim resplandecia com suas vitrines de luxo e clientela exclusiva. Helena, que sempre considerara aquele templo do consumo inacessível, agora caminhava por seus corredores marmorizados com uma nova confiança. O cartão de crédito em sua bolsa, vinculado à conta conjunta com Ricardo, seria utilizado pela última vez para um propósito específico. «Posso ajudá-la, senhora?» perguntou a vendedora da boutique Carolina Herrera, avaliando discretamente a potencial cliente. «Preciso de um vestido para um evento importante», respondeu Helena com a segurança que vinha cultivando. Algo que marque um novo começo. 2 horas e várias lojas depois, Helena saiu do shopping com sacolas contendo não apenas o vestido perfeito, um modelo azul petróleo que destacava seus novos contornos e combinava com seus olhos, mas também sapatos, joias discretas porém elegantes, e uma bolsa de grife. O valor total faria Ricardo questionar o extrato no final do mês, mas àquela altura, isso seria o menor de seus problemas. Sua próxima parada foi o renomado salão de Celso Camura, onde tinha horário marcado para uma transformação completa. Corte, cor, maquiagem profissional, investimentos calculados em sua nova persona. «Quero algo sofisticado, mas natural», explicou ao cabeleireiro. «Um visual que transmita força e confiança». Enquanto observava mechas de seu cabelo caírem ao chão, Helena refletia sobre o caminho percorrido nos últimos meses. A dor inicial da traição havia se transformado em combustível para uma metamorfose que nem ela mesma imaginara possível. Fisicamente, estava irreconhecível,
mais magra, mais tonificada, com uma postura que comunicava autoconfiança. Mas a mudança mais profunda era interna. Onde antes havia insegurança e dependência emocional, agora crescia uma determinação inabalável. "Você está absolutamente deslumbrante", comentou Celso ao finalizar o trabalho, girando a cadeira para que ela pudesse se ver no espelho. Helena mal reconheceu a mulher que a encarava. O cabelo, agora num tom mel com reflexos dourados, emoldurava seu rosto em camadas estratégicas que destacavam seus melhores ângulos. A maquiagem aplicada por um profissional realçava seus olhos e lábios sem parecer exagerada. Era ela, mas uma versão elevada, refinada, a Helena que sempre existira por baixo das camadas de submissão e autoanulação. "Perfeito", respondeu, permitindo-se um sorriso genuíno. De volta ao apartamento, escondeu cuidadosamente as compras no fundo de seu closet, em uma área que sabia que Ricardo jamais inspecionaria. O plano estava entrando em sua fase decisiva, e cada detalhe precisava ser meticulosamente controlado. Naquela noite, quando Ricardo chegou tarde, como de costume, Helena estava no sofá, aparentemente absorta em um livro de autoajuda sobre como salvar seu casamento. Uma escolha calculada para reforçar a imagem de esposa desesperada e inconsciente que ele esperava ver. "Você cortou o cabelo?" Ele perguntou distraidamente enquanto afrouxava a gravata. "Só aparei as pontas", mentiu Helena, ocultando a transformação radical sob um coque simples e roupas largas. "O jantar está na geladeira, se quiser." Ricardo resmungou algo ininteligível e seguiu para o quarto, sem notar o brilho determinado nos olhos da esposa. Na manhã seguinte, Helena recebeu um e-mail da doutora Mendes, confirmando o convite para o casamento de Patrícia Torres, prima de Ricardo, e uma das poucas pessoas da família Albuquerque que sempre a tratara com genuíno carinho. O evento seria realizado no fim de semana seguinte, no Espaço Jardins, um dos locais mais exclusivos para casamentos na capital paulista. Confirmado. Estarão presentes todos os contatos mencionados, inclusive V, dizia a mensagem codificada da advogada. Helena sorriu. O casamento de Patrícia seria o palco perfeito para o próximo ato de sua vingança, cuidadosamente orquestrada. Toda a família Albuquerque estaria presente, assim como sócios da construtora e figuras influentes do círculo social de Ricardo. E, segundo suas fontes, Verônica também compareceria, não como acompanhante oficial de Ricardo, é claro, mas como amiga da família recém-chegada do Rio de Janeiro. Durante a semana que antecedeu o evento, Helena intensificou seus preparativos. Além das sessões de treino com Marcelo, que haviam modelado seu corpo a ponto de torná-la quase irreconhecível, ela investiu em tratamentos estéticos avançados, drenagem linfática, limpeza de pele profissional, massagens modeladoras. Cada procedimento a aproximava da versão idealizada que planejara revelar no momento perfeito. Em paralelo, continuava alimentando seu dossiê contra Ricardo. A câmera instalada discretamente na sala de jantar registrava as poucas interações do casal, incluindo comentários depreciativos e manipuladores que ele deixava escapar quando achava que estava no controle. "Você deveria se esforçar mais, sabia?", disse ele certa noite, observando-a criticamente enquanto ela servia o jantar. "Olhe para você, sempre tão desleixada. É por isso que nunca avançamos como casal." Helena engoliu a resposta ácida que ameaçava escapar e apenas sorriu submissamente, enquanto o gravador em seu bolso captava mais uma peça de evidência sobre o abuso psicológico que sofrera por anos. Na véspera do casamento, Helena informou a Ricardo que dormiria na casa de uma amiga para se prepararem juntas para o evento. "Que amiga?", ele perguntou, franzindo o senho. "Você não tem amigas." A crueldade casual da observação não a surpreendeu mais. "Juliana, do meu novo curso de escrita. Vamos nos arrumar juntas amanhã." Ricardo deu de ombros, visivelmente desinteressado. "Tanto faz. Nos encontramos na cerimônia, então." "Claro, querido." Helena sorriu docilmente. Em vez da casa de uma amiga inexistente, Helena se hospedou em um hotel boutique próximo ao local da cerimônia. Precisava de privacidade completa para a transformação final e, mais importante, queria observar de longe a chegada dos convidados no dia seguinte. No quarto elegante do hotel,
ela estendeu o vestido azul petróleo sobre a cama e contemplou o que estava prestes a fazer. Por um breve momento, permitiu-se sentir o peso total da traição, da humilhação, dos anos de desvalorização. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, não de tristeza ou arrependimento, mas de uma estranha combinação de luto pelo tempo perdido e excitação pelo futuro que construiria. Nunca mais, prometeu a si mesma, enxugando as lágrimas. Nunca mais serei pequena para caber nos sonhos de outro. Na manhã do casamento, Helena despertou com uma calma surpreendente. Seguiu meticulosamente a programação que estabelecera. Banho relaxante com sais aromáticos, café da manhã nutritivo, meditação breve para centrar seus pensamentos. Às 10 horas, recebeu em seu quarto a maquiadora e o cabeleireiro, contratados para finalizar sua transformação. Enquanto trabalhavam, Helena revisava mentalmente cada detalhe do plano. Você vai arrasar hoje, comentou a maquiadora, aplicando os toques finais. Seu marido não vai acreditar no que está vendo. Helena sorriu enigmaticamente. Essa é exatamente a ideia. Quando finalmente se levantou para contemplar o resultado no espelho de corpo inteiro, a metamorfose estava completa. O vestido azul petróleo abraçava suas novas curvas com elegância. O decote discreto, mas poderoso, a fenda lateral revelando precisamente o necessário para intrigar sem vulgaridade. Os sapatos de salto alto a elevavam física e metaforicamente, e as joias delicadas acrescentavam o toque final de sofisticação. Mas era seu rosto, ou melhor, sua expressão, que completava a transformação. Nos olhos que antes demonstravam submissão, agora brilhava uma determinação serena. Nos lábios perfeitamente delineados, um sorriso confiante substituía o tremor inseguro. Era Helena, mas uma Helena renascida das cinzas de um casamento que a consumira por uma década. Está na hora, murmurou para seu reflexo, pegando a bolsa de festa onde guardara cuidadosamente o celular com as provas contra Ricardo. Enquanto o táxi a conduzia ao espaço Jardins, Helena enviou uma última mensagem para a doutora Mendes. Posição em 15 minutos. Prepare-se para a fase 3. O local do casamento estava decorado com orquídeas brancas e iluminação suave que criava uma atmosfera romântica e elegante. Convidados em trajes de gala circulavam pelo jardim, taças de champanhes em mãos, risos polidos ecoando na tarde ensolarada. Helena permaneceu no carro por alguns minutos, observando a chegada dos convidados. Viu Ricardo estacionar seu Mercedes conversível, impecável em seu terno italiano. 20 minutos depois, Verônica chegou em um táxi de luxo, deslumbrante em um vestido vermelho que beirava o inapropriado para um casamento. Era o momento que Helena havia planejado por meses. Respirou fundo, ajustou o vestido uma última vez e saiu do táxi. Showtime, sussurrou para si mesma, avançando com passos deliberadamente lentos em direção à entrada do evento. Capítulo 5. A entrada triunfal. O burburinho de conversas no jardim diminuiu gradualmente quando Helena atravessou o portal decorado com orquídeas. Como ondas se afastando de uma pedra lançada em águas calmas, o silêncio se espalhou entre os convidados, seguido por sussurros curiosos e olhares admirados. Quem era aquela mulher deslumbrante? Alguns a observavam tentando identificá-la, enquanto outros simplesmente apreciavam sua presença magnética. Helena avançava com passos calculados, nem apressados nem hesitantes, o andar confiante de quem sabe exatamente o efeito que causa. Anos de insegurança haviam sido substituídos por uma certeza inabalável. Ela não estava apenas entrando em uma festa, estava reclamando seu lugar no mundo. Do outro lado do jardim, Ricardo conversava animadamente com um grupo de executivos, gesticulando com a empolgação típica de quem está prestes a fechar um grande negócio. Ao seu lado, discretamente próxima, mas não íntima demais para levantar suspeitas, Verônica sorria e acenava ocasionalmente, interpretando com perfeição o papel de amiga da família. Foi Luiz Carlos, tio de Ricardo e patriarca da família Albuquerque, quem primeiro notou Helena. O idoso elegante interrompeu abruptamente sua conversa, ajustou os óculos e exclamou alto o suficiente para ser ouvido pelos que estavam próximos. Meu Deus,
Aquela é Helena. As cabeças giraram na direção indicada. Entre os convidados que a reconheceram, a reação foi unânime. Espanto seguido por admiração relutante. A Helena que conheciam, a esposa discreta e sem graça de Ricardo, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que emanava sofisticação e mistério. Patrícia, a noiva, foi a primeira a romper o encantamento coletivo. Abandonando um grupo de damas de honra, atravessou o jardim com os braços abertos. "Helena, você está absolutamente deslumbrante", exclamou, abraçando a prima por casamento com genuíno afeto. "Obrigada, Patrícia. Você está radiante", respondeu Helena, sorrindo com sinceridade para a única pessoa da família Albuquerque que sempre a tratara com verdadeiro carinho. "O que aconteceu com você?", sussurrou Patrícia, ainda segurando suas mãos e examinando-a com espanto. "Está diferente, maravilhosa." Helena sorriu enigmaticamente. "Digamos que encontrei a verdadeira Helena, que estava escondida há muito tempo." Enquanto conversava com a noiva, Helena monitorava perifericamente as reações ao redor. Viu quando Carmen, a matriarca da família e maior crítica de seu casamento com Ricardo, engasgou com o champanhe ao reconhecê-la. Notou o olhar avaliativo e preocupado de Verônica, que claramente não esperava tal transformação na esposa insignificante, e finalmente captou o momento exato em que Ricardo a avistou. A expressão dele foi impagável, um misto de choque, confusão e algo mais complexo que poderia ser descrito como medo primitivo. Por um instante, o copo em sua mão pareceu esquecido, quase escorregando entre seus dedos repentinamente frouxos. Sua boca se abriu ligeiramente, as sobrancelhas se ergueram, e toda sua postura, normalmente controlada e dominante, pareceu momentaneamente desestabilizada. Helena permitiu-se saborear aquele momento. Após anos sendo diminuída, subestimada e traída, finalmente estava no controle da situação. Com uma desculpa educada para Patrícia, começou a circular pela festa cumprimentando conhecidos com a desenvoltura de quem sempre pertenceu àquele ambiente. "Helena, meu Deus, quanto tempo!", exclamou Mariana Vasconcelos, esposa de um dos principais investidores da construtora Albuquerque. "Você está magnífica. Tem que me contar seu segredo." "Nenhum segredo, Mari", respondeu com um sorriso enigmático. "Apenas decidi investir em mim mesma." De canto de olho, Helena observava Ricardo tentando manter a compostura enquanto claramente lutava contra o impulso de vir até ela. Ao seu lado, Verônica sussurrava algo urgentemente, o rosto bonito contorcido numa expressão de desagrado. A cerimônia de casamento transcorreu com a perfeição choreografada típica de eventos de alta sociedade. Helena manteve-se graciosamente presente, mas estrategicamente distante de Ricardo. Durante todo o evento, sentia os olhares dele alternando entre confusão, desejo renovado e inquietação, exatamente as reações que planejara provocar. Na recepção que seguiu, Helena foi abordada por diversos homens solteiros e até alguns casados, todos subitamente interessados na misteriosa mulher que ninguém realmente conhecera antes, apesar de sua presença periférica em eventos sociais por anos. "Não sabia que tínhamos uma estrela de cinema entre nós", comentou Carlos Eduardo, um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. "Onde Ricardo tem escondido você todos esses anos?" Helena aceitou a bebida com um sorriso calculado. "Talvez a pergunta seja onde eu estive me escondendo todo esse tempo." A conversa fluiu com facilidade surpreendente. Helena descobrira nos últimos meses que, livre do peso da insegurança, possuía um charme natural e uma inteligência afiada que cativavam as pessoas. Enquanto conversava animadamente com Carlos Eduardo sobre literatura contemporânea, tema que Ricardo sempre considerara pretensioso demais para ela, notou pelo canto do olho seu marido finalmente criando coragem para se aproximar. "Helena", a voz de Ricardo soou tensa, um tom forçadamente casual que não enganaria ninguém que o conhecesse bem. "Posso falar com você um minuto?" Ela sorriu para Carlos Eduardo. "Com licença, voltarei logo." Ricardo a conduziu para um canto mais discreto do salão,
sua mão tentando pousar possessivamente em sua cintura, gesto que Helena habilmente evitou com um movimento sutil que pareceria casual para quem observasse. O que significa isso? Ele sibilou, gesticulando vagamente para seu visual transformado. Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Isso o que, Ricardo? Meu vestido? Gostou? É Carolina Herrera. Você sabe muito bem do que estou falando. Ele estreitou os olhos. De repente aparece assim, completamente diferente, conversando com Carlos Eduardo como se fossem velhos amigos. O que está tentando provar? Não estou tentando provar nada, respondeu serenamente. Apenas vivi minha vida nos últimos meses, enquanto você estava ocupado. Algo na maneira como ela pronunciou ocupado fez Ricardo empalidecer ligeiramente. Seus olhos buscaram instintivamente Verônica do outro lado do salão, que observava a interação com evidente ansiedade. Não sei o que você está insinuando. Ele recuperou a compostura rapidamente. Mas não gosto desse jogo que você está jogando. Helena sorriu, um sorriso genuinamente divertido pela primeira vez. Jogo? Que jogo, querido? Estou apenas aproveitando o casamento da sua prima. Antes que Ricardo pudesse responder, Helena notou Verônica se aproximando com determinação. Perfeito. Era exatamente o que esperava. Ricardo, querido, precisamos conversar sobre aquele assunto, interrompeu Verônica, lançando a Helena um olhar que tentava ser superior, mas revelava clara insegurança. Ah, você deve ser Verônica, disse Helena docemente, estendendo a mão. Ricardo mencionou uma nova amiga do Rio. Prazer em conhecê-la, finalmente. O choque nos rostos de ambos foi quase cômico. Verônica recuperou-se primeiro, apertando a mão oferecida com evidente relutância. O prazer é meu, respondeu mecanicamente. Ricardo fala muito de você. Imagino que sim, Helena manteve o sorriso plácido. Afinal, sou a esposa dele há 10 anos. A ênfase sutil em esposa fez Verônica franzir o senho. Helena percebeu que era hora de deixá-los com a inquietação crescente. Se me dão licença, prometi a Carlos Eduardo terminar nossa conversa sobre Gabriel Garcia Marques. Parece que finalmente encontrei alguém que aprecia literatura tanto quanto eu. Deixando-os visivelmente perturbados, Helena retornou graciosamente ao seu admirador, sentindo a energia do poder que nunca soubera que possuía. Nas horas seguintes, continuou circulando pelo evento, encantando convidados com sua presença renovada, sempre mantendo Ricardo e Verônica na periferia de sua consciência. Quando a festa começou a diminuir por volta da meia-noite, Helena decidiu que era hora do próximo movimento. Com um último sorriso charmoso para Carlos Eduardo, que insistira em lhe dar seu cartão para um café qualquer dia desses, dirigiu-se à saída. Como previra, Ricardo interceptou-a antes que alcançasse a porta. Aonde você vai? Perguntou, a voz oscilando entre autoridade e ansiedade. Helena ajustou a estola sobre os ombros. Para casa, Ricardo. Estou cansada. Você não veio com nosso carro. Chamarei um táxi. Não seja ridícula. Ele baixou a voz, tentando parecer razoável. Temos que conversar sobre o que está acontecendo com você. Helena o encarou diretamente, permitindo que ele visse pela primeira vez a mudança fundamental em seus olhos. Não apenas a maquiagem perfeita, mas a ausência do medo e da submissão que haviam sido suas companheiras constantes por uma década. Sim, precisamos conversar, concordou finalmente. Amanhã à noite, 8 horas, prepararei um jantar para nós dois. Ricardo pareceu momentaneamente aliviado, interpretando o convite como um sinal de reconciliação, ou pelo menos de normalização. 8 horas, então. Helena sorriu, não o sorriso calculado que mantivera durante toda a festa, mas algo mais autêntico e, por isso mesmo, mais perturbador. Não se atrase, disse simplesmente, antes de virar-se e caminhar em direção à saída. Dentro do táxi, finalmente sozinha, Helena permitiu-se relaxar pela primeira vez em horas. Pegou o celular e enviou uma mensagem para a doutora Mendes. Fase 3. Concluída com sucesso. Preparando fase final para amanhã. A resposta veio quase imediatamente. Tudo pronto do nosso lado. Documentos organizados. Coragem. Helena recostou-se no banco,
observando as luzes de São Paulo passarem rapidamente pela janela. Amanhã seria o dia em que finalmente confrontaria Ricardo com todas as evidências que coletara meticulosamente durante meses. Amanhã, o castelo de mentiras que ele construíra desabaria. E Helena estaria lá, não mais como vítima, mas como arquiteta de sua própria libertação. Capítulo 6. O confronto final. O apartamento na cobertura do edifício Albuquerque Gardens, no Itaim Bibi, estava impecável. Helena havia dedicado a manhã inteira à preparação do cenário para o ato final de sua meticulosa vingança. A mesa de jantar de mogno estava posta com a porcelana mais fina. Taças de cristal refletiam a luz suave das velas estrategicamente posicionadas, e o aroma de um risoto de camarão, o prato favorito de Ricardo, preenchia o ambiente. Mas não era um jantar de reconciliação que Helena preparava. Era uma emboscada. Ao lado do prato principal, uma pasta de couro marrom aguardava discretamente. Dentro dela, organizadas cronologicamente, estavam todas as provas coletadas durante meses. Extratos bancários mostrando transferências suspeitas, fotos de encontros clandestinos, gravações de conversas comprometedoras, cópias do acordo pré-nupcial original e, peça central da estratégia, documentos evidenciando que Ricardo havia manipulado as finanças da empresa para esconder ativos do eventual divórcio. Às 7h45, Helena deu um último retoque na maquiagem. Optou por um visual mais sóbrio que o da festa, mas igualmente poderoso. Vestido preto justo até os joelhos, sapatos de salto alto que a colocavam quase na mesma altura de Ricardo, cabelos soltos em ondas suaves. Parecia a executiva pronta para uma reunião decisiva, o que, de certa forma, era exatamente o caso. O interfone tocou precisamente às 8h. Ricardo sempre fora obsessivo com pontualidade, um traço que Helena agora apreciava pela primeira vez. Boa noite. Ela o recebeu com um sorriso controlado. Pontual como sempre. Ricardo entrou no apartamento com aquela mistura de cautela e arrogância que o caracterizava. Vestia um terno azul marinho impecável, provavelmente vindo diretamente do escritório, e carregava uma garrafa de vinho tinto. Trouxe seu preferido, disse, estendendo a garrafa como uma oferta de paz. Achei que poderíamos celebrar. Celebrar? Helena ergueu uma sobrancelha aceitando o vinho. E o que estaríamos celebrando exatamente? Ricardo hesitou, claramente desconcertado com a pergunta direta. Bem, nosso recomeço, talvez? Você parece diferente, de uma forma boa. Apressou-se a acrescentar. Ontem, no casamento, você estava deslumbrante. Todos comentaram. Helena sorriu, reconhecendo a tática. Ricardo sempre soubera usar elogios estrategicamente. Não para valorizar, mas para manipular. Venha, vamos jantar enquanto está quente. Ela indicou a mesa primorosamente arrumada. Preparei seu risoto favorito. Durante os primeiros 20 minutos, mantiveram uma conversa superficial. Ricardo falou sobre a construtora, sobre potenciais novos projetos, sobre como o mercado imobiliário estava aquecendo novamente após um período de retração. Helena o ouviu com interesse educado, fazendo perguntas ocasionais, que demonstravam conhecimento surpreendente sobre assuntos que ele sempre assumira estarem além de sua compreensão. Desde quando você entende tanto de incorporação imobiliária? Perguntou finalmente entre confuso e admirado. Sempre entendi, Ricardo. Você que nunca se interessou por minha opinião. Respondeu calmamente, servindo-lhe mais vinho. Aliás, há muitas coisas sobre mim que você nunca se deu ao trabalho de descobrir. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Ricardo pigarreou, ajustando a gravata como fazia quando se sentia pressionado. Helena, sobre ontem e sobre os últimos meses. Sei que tenho estado distante, absorvido pelo trabalho. Talvez não tenha sido o marido que você merece. Talvez, Helena repetiu suavemente, um toque de ironia na voz. Ricardo inclinou-se sobre a mesa, assumindo sua expressão mais sincera, aquela que usava para fechar negócios difíceis. Quero que saiba que estou orgulhoso da transformação que você fez. Mostrou determinação, disciplina, qualidades que sempre apreciei. Que interessante. Helena tomou um gole de vinho, mantendo os olhos fixos nos dele. Porque lembro claramente de você me chamar de
peso morto e estorvo. De dizer que eu não tinha ambição ou brilho. A cor abandonou o rosto de Ricardo instantaneamente. O quê? Eu nunca disse isso. Você deve ter entendido mal alguma conversa. Ou... Não, Ricardo. Helena o interrompeu com serenidade. Não entendi mal. Ouvi perfeitamente quando você disse a Verônica que eu era apenas um peso morto. Que ela seria a verdadeira mãe dos seus filhos. Que você só não se divorciava ainda para não perder um centavo. A transformação na postura de Ricardo foi imediata e dramática. A confiança ensaiada deu lugar a uma rigidez defensiva. O sorriso charmoso desapareceu, substituído por uma linha tensa nos lábios. Seus olhos, sempre calculistas, agora registravam alarme crescente. Não sei do que você está falando, tentou blefar, mas sua voz traiu incerteza. Quem é Verônica? Helena sorriu. Não um sorriso amargo ou vingativo, mas tranquilo, como quem finalmente alcança o topo de uma montanha após uma escalada exaustiva. Por favor, Ricardo, poupe-nos desse teatro. Verônica Monteiro, 32 anos, arquiteta, carioca. Trabalha no escritório Baggio em Associados, que, coincidentemente, presta serviços para Albuquerque & Filhos há pouco mais de um ano. Vocês se conheceram na inauguração do empreendimento Jardins de Moema, onde ela foi a responsável pelo projeto paisagístico. Desde então, vocês se encontram regularmente no flat que você aluga para ela na rua Amauri, número 214, apartamento 1507. O choque no rosto de Ricardo seria cômico em outras circunstâncias. Sua boca abriu e fechou algumas vezes, sem emitir som, como um peixe fora d'água. Quando finalmente recuperou a voz, ela saiu rouca, quase estrangulada. Você me seguiu? Contratou um detetive? Helena soltou uma risada breve. Não precisei, você deixou tantas pistas que foi quase decepcionante. Extratos bancários, recibos, reservas em restaurantes, sem falar na sua incrível indiscrição em videochamadas no escritório da nossa casa. Ricardo empalideceu ainda mais. Você ouviu nossas conversas? Ouvi o suficiente, Helena respondeu, levantando-se com tranquilidade. Mas não se preocupe, tenho muito mais do que apenas lembranças. Ela caminhou até o aparador e pegou a pasta marrom, retornando à mesa com passos medidos. Colocou-a diante de Ricardo, sem dizer palavra. O que é isso? Ele perguntou, embora seu tom indicasse que já suspeitava da resposta. Abra e descubra. Com dedos visivelmente trêmulos, Ricardo abriu a pasta. Seus olhos arregalaram-se progressivamente enquanto folheava os documentos meticulosamente organizados. Fotos dele com Verônica em restaurantes, entrando e saindo do flat trocando presentes. Transcrições de conversas explícitas sobre seus planos para o futuro. Extratos bancários mostrando o padrão de transferências suspeitas. E, mais devastador, cópias de e-mails trocados com seu contador pessoal, detalhando estratégias para ocultar ativos em caso de divórcio. Isso... Sua voz falhou. Isso é invasão de privacidade. É ilegal. Helena recostou-se na cadeira, observando-o com interesse clínico. Curioso como sua primeira preocupação é com a legalidade das minhas ações, não com a moralidade das suas. O que você quer com isso tudo? Ricardo finalmente perguntou, fechando a pasta como se o simples contato com seu conteúdo o contaminasse. O que eu quero? Helena repetiu pensativamente. Inicialmente, quando descobri sua traição, queria apenas vingança. Queria que você sofresse como eu sofri. Mas ao longo desses meses, enquanto coletava essas evidências, percebi que o que realmente quero é muito mais simples. Minha liberdade. Ela tomou um último gole de vinho antes de continuar. Quero o divórcio, Ricardo. E quero o que é meu por direito. Metade de tudo que construímos durante estes 10 anos, incluindo os ativos que você tão cuidadosamente tentou esconder. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Helena conhecia bem. Sua mente, obviamente, trabalhava a toda velocidade, avaliando opções, buscando saídas. Helena, vamos conversar razoavelmente, ele tentou, adotando seu tom mais conciliador. Reconheço que cometi erros. Verônica foi uma distração. Um momento de fraqueza. Podemos superar isso, reconstruir nosso casamento. Você claramente investiu em si mesma,
Está deslumbrante. Podemos recomeçar. Não. Helena o interrompeu firmemente. Não existe recomeço depois do que ouvi, do que vi, do que descobri. Você não me traiu apenas com outra mulher, Ricardo. Você traiu minha confiança, minha dignidade. Me diminuiu, me humilhou e planejou friamente me deixar sem nada. Ricardo abandonou a fachada conciliadora, seus olhos endurecendo. Certo. Quer divórcio? Teremos divórcio. Mas você assinou um acordo pré-nupcial. Não vai receber nem a metade do que acha que merece. Helena sorriu. Havia ensaiado mentalmente este momento por meses, e Ricardo estava seguindo o script previsto com precisão quase cômica. Ah, sim, o acordo pré-nupcial. Tão conveniente, não é? Ela retirou da pasta um documento específico. Acontece que acordos pré-nupciais podem ser contestados quando há evidências de coerção, fraude ou comportamento manifestamente injusto, e tenho não apenas provas da sua infidelidade, mas também da sua tentativa deliberada de esconder ativos, o que qualquer juiz considerará uma fraude. Ela deslizou outro documento pela mesa. Além disso, conforme confirmado por 3 advogados independentes, o acordo contém cláusulas legalmente questionáveis e não foi devidamente revisado por um advogado que me representasse de fato. Ricardo pegou o papel, lendo-o com crescente alarme. Isso não vai funcionar. Meu pai elaborou esse acordo. É a prova de contestações. Seu pai é um excelente advogado corporativo, mas direito familiar não é sua especialidade, Helena replicou calmamente. E ele certamente não contava com isso. Ela pegou o celular e reproduziu um áudio cristalino, a voz de Ricardo declarando explicitamente que mantinha Helena em banho-maria, apenas para não ter que dividir o patrimônio, e que assim que conseguisse proteger suficientemente seus ativos, se livraria dela sem um tostão. O rosto de Ricardo alternava entre branco e vermelho, uma veia pulsando visivelmente em sua têmpora. Por um momento, pareceu prestes a explodir em fúria, mas então desabou na cadeira derrotado. "O que você quer exatamente?" perguntou em voz baixa. "Já disse, quero o divórcio e a divisão justa dos bens. Metade do apartamento, metade das ações da construtora, metade das contas e investimentos, incluindo aqueles que você tentou esconder. Também quero compensação pelos danos emocionais causados pelo seu comportamento abusivo, valor que minha advogada já calculou e incluiu na proposta de acordo." Ela deslizou um último documento pela mesa. A proposta de divórcio já elaborada pela doutora Mendes. "Se você aceitar esses termos e assinar amigavelmente essas provas," ela indicou a pasta, "permanecerão entre nós. Caso contrário, tudo isso será apresentado em tribunal. Imagino que seus sócios, sua família e seus clientes ficarão fascinados com esse material." Ricardo folheou o acordo proposto, seu rosto contorcendo-se em uma mistura de raiva e incredulidade à medida que compreendia a extensão das demandas. Por fim, ergueu os olhos para Helena, a mulher que acreditara conhecer e controlar por uma década, mas que agora revelava-se uma completa estranha, implacável em sua determinação. Você planejou tudo isso?" Não era uma pergunta, mas uma constatação horrorizada. "Todos esses meses." "Aprendi com o melhor, querido." Helena sorriu serenamente. "Você sempre disse que negócios exigem paciência, estratégia e o momento certo para o cheque-mate." Ricardo fitou o documento por longos minutos, como se esperasse que as palavras mudassem magicamente. Finalmente, com um suspiro derrotado, perguntou: "Quanto tempo eu tenho para decidir?" "Agora", respondeu Helena simplesmente. "A caneta está ao lado do seu prato. Assine, ou amanhã seus sócios, sua família e Verônica receberão cópias de tudo isso." Ricardo olhou para ela com uma mistura de ódio e admiração relutante. "Você não é a mulher com quem me casei." "Não", concordou Helena tranquilamente. "Sou a mulher que você criou quando decidiu me tratar como um peso morto. Agora sua decisão." Com os lábios comprimidos em uma linha fina de fúria impotente, Ricardo pegou a caneta e assinou todas as páginas indicadas. Cada assinatura parecia custar-lhe um esforço físico imenso, como se estivesse sangrando diretamente no papel. Quando terminou, empurrou o documento para longe com desgosto. "Satisfeita?
Você acabou de me roubar metade da minha vida. Helena recolheu o acordo assinado e o guardou cuidadosamente. Não, Ricardo, apenas recuperei metade da minha. Ela se levantou com elegância, indicando silenciosamente que a reunião e o casamento estava encerrada. Minha advogada entrará em contato para os próximos passos. Sugiro que você arrume suas coisas essenciais esta noite. Amanhã enviarei o restante para o endereço que você indicar. Ricardo ficou parado por alguns instantes, como se não conseguisse compreender que havia perdido completamente o controle da situação. Finalmente, levantou-se com movimentos rígidos. Você vai se arrepender disso, disse entre dentes. Ninguém faz isso comigo e sai impune. Helena sustentou seu olhar com tranquilidade. Ameaças agora, Ricardo? Quer acrescentar isso às evidências já coletadas? Tenho certeza que a doutora Mendes ficaria encantada com mais esse material. Ele recuou, subitamente consciente da fragilidade de sua posição. Sem outra palavra, pegou seu paletó e caminhou até a porta. Lá virou-se uma última vez, como se quisesse lançar uma última palavra cortante, mas ao ver a expressão serena e inabalável de Helena, apenas saiu, fechando a porta com força desnecessária. Sozinha, Helena permitiu-se finalmente relaxar. Caminhou até a varanda da cobertura, observando as luzes de São Paulo cintilarem na noite. Uma sensação estranha e maravilhosa a invadia. Não exatamente felicidade, ainda não, mas a certeza profunda de que finalmente estava no controle de sua própria história. Pegou o celular e enviou uma mensagem simples para a doutora Mendes. Missão cumprida. Ele assinou. A resposta veio quase imediatamente. Parabéns. Amanhã 10 no meu escritório. Começaremos a papelada para seu novo começo. Helena sorriu para o horizonte de arranha-céus. O novo começo já havia começado. Capítulo 7. As consequências. As semanas seguintes ao confronto pareciam transcorrer em uma realidade alternativa para Helena. O mundo ao seu redor continuava o mesmo. O trânsito caótico de São Paulo, as reuniões com advogados, os encontros ocasionais com conhecidos comuns. Mas algo fundamental havia mudado dentro dela. Uma leveza que não experimentava há anos, talvez nunca. No primeiro dia após a assinatura do acordo, Helena acordou às 5 da manhã. Não por hábito ou ansiedade, mas porque seu corpo simplesmente decidiu que era a hora. Sentou-se na varanda da cobertura, agora metade sua, legalmente, e observou o nascer do sol sobre os arranha-céus da cidade. Pela primeira vez em uma década, respirava sem o peso invisível que comprimia seu peito. É apenas o começo, murmurou para si mesma, enquanto os primeiros raios dourados transformavam o horizonte cinzento. Enquanto Helena saboreava sua recém-conquistada liberdade, Ricardo enfrentava as consequências de anos de arrogância e manipulação. A notícia do divórcio e seus termos surpreendentemente desfavoráveis para ele espalhou-se rapidamente nos círculos empresariais de São Paulo. O primeiro golpe veio na forma de um telefonema do pai, convocando-o para uma reunião extraordinária do Conselho da Construtora. No escritório sóbrio decorado com fotos de empreendimentos que haviam tornado os Albuquerque uma das famílias mais influentes do setor imobiliário paulista, Ricardo enfrentou não apenas a fúria paterna, mas também o desdém silencioso dos outros conselheiros. Como você pôde ser tão estúpido? Trovejou Luiz Carlos Albuquerque, batendo o punho na mesa de mogno. Décadas construindo uma reputação impecável para você jogar tudo pela janela por causa de uma amante. Pai, eu posso explicar. Explicar o quê? Interrompeu o patriarca. Que você tentou fraudar sua própria esposa? Que colocou ativos da empresa em risco com suas manobras financeiras questionáveis? Que agora ela detém 15% das nossas ações? Ricardo empalideceu. 15%? Mas o acordo falava em 10%. Um sorriso amargo cruzou o rosto do pai. Aparentemente, sua adorável ex-esposa descobriu certas irregularidades nos relatórios que você apresentou. A advogada dela, uma mulher formidável, devo dizer, nos procurou com provas suficientes para um processo por fraude corporativa. O sangue abandonou completamente o rosto de Ricardo. E você cedeu? Foi isso ou enfrentar um escândalo que destruiria décadas de trabalho? Respondeu Luiz Carlos friamente. Felizmente, ao contrário de você,
Helena mostrou-se razoável. Aceitou os 5% adicionais e assinou um acordo de confidencialidade sobre as irregularidades. O silêncio que se seguiu era denso, sufocante. Ricardo olhou ao redor da mesa, buscando algum sinal de apoio entre os outros conselheiros, mas encontrou apenas expressões duras ou, pior, piedade mal disfarçada. "Estou afastado?" perguntou finalmente, a voz quase inaudível. Luiz Carlos suspirou profundamente, subitamente parecendo 10 anos mais velho. "Temporariamente da diretoria financeira. Assumirá um cargo administrativo menos sensível até que esta situação se estabilize." A humilhação era quase insuportável. Em questão de dias, Ricardo passara de herdeiro aparente do Império Albuquerque a uma figura diminuída, despojada de poder real e respeitabilidade. O golpe seguinte veio do círculo social. Os convites para jantares exclusivos, eventos beneficentes e finais de semana em casas de praia começaram a rarear. Amizades cultivadas ao longo de anos esfriaram subitamente. Ninguém o excluía abertamente. A alta sociedade paulistana era excessivamente educada para isso. Mas Ricardo sentia as mudanças sutis, conversas que cessavam quando se aproximava, olhares de soslaio, desculpas vagas para cancelamentos de última hora. "É apenas uma fase", consolou-o Verônica inicialmente, massageando seus ombros tensos após mais um dia de humilhações veladas no escritório. "Logo todos esquecerão e seguirão para o próximo escândalo." Mas à medida que as semanas se transformavam em meses e o afastamento temporário se solidificava como permanente, a atitude de Verônica também começou a mudar. As mensagens carinhosas tornaram-se mais espaçadas, os encontros mais breves, as desculpas para não dormir em seu apartamento mais frequentes. "Tenho uma apresentação importante amanhã", justificava-se. "Preciso revisar os projetos uma última vez." A verdade veio numa manhã de domingo, quando Ricardo, após 3 tentativas frustradas de contato, apareceu sem aviso no apartamento dela. Encontrou Verônica terminando de fazer as malas, auxiliada por um homem que reconheceu vagamente como um dos novos investidores da construtora Badio em Associados. "Não pretendia que fosse assim", ela disse, sem conseguir sustentar seu olhar por mais que alguns segundos. "Mas você deve entender. Minha carreira está apenas começando. Não posso ficar associada a essa situação." Ricardo observou impotente, enquanto a mulher pela qual destruíra seu casamento e arriscara sua reputação saía porta afora com outro homem. Um mais jovem, mais rico e, crucialmente, sem escândalos recentes manchando seu nome. Enquanto a vida de Ricardo desmoronava, Helena florescia. Com a liberdade financeira garantida pelo acordo de divórcio, finalmente pôde dar vida a sonhos antigos, começando pelo curso de especialização em botânica que sempre desejara fazer. "Nunca é tarde para recomeçar", comentou sua terapeuta, doutora Cláudia, durante uma de suas sessões regulares. "Acho que sempre soube disso", respondeu Helena. "Mas precisei ser empurrada para a beira do abismo para encontrar coragem de saltar." As sessões de terapia, que inicialmente começaram como suporte para lidar com a traição, transformaram-se em um espaço de autodescoberta e crescimento. Helena explorava não apenas a dor do casamento fracassado, mas também os padrões que a levaram a aceitar por tanto tempo um relacionamento que a diminuía. "Sabe o que me surpreende?", refletiu numa dessas sessões. "Não sinto raiva dele, nem alegria com seus problemas, apenas nada. Isso se chama indiferença", explicou a terapeuta. "É o verdadeiro oposto do amor, não o ódio, e também é um sinal de cura." Paralelamente à jornada emocional, Helena construía novas conexões. Seu trabalho voluntário em um abrigo para crianças no Jaraguá, zona norte da cidade, começou como uma forma de preencher os finais de semana solitários, mas logo se transformou em uma paixão genuína. Foi lá que conheceu Luísa, psicóloga do abrigo, cuja dedicação às crianças traumatizadas a impressionou profundamente. As duas mulheres descobriram interesses comuns além do trabalho voluntário: amor por literatura latino-americana, caminhadas ao ar livre e uma fascinação compartilhada por plantas e seus poderes curativos. Sempre acreditei que existe algo profundamente terapêutico no cuidado com plantas,
comentou Luísa durante um almoço, após uma manhã de trabalho com as crianças. A paciência necessária, a atenção aos detalhes, a celebração do crescimento lento, mas constante. Como a recuperação de traumas, completou Helena, surpreendendo-se com a facilidade com que conversavam, como se conhecessem há anos. A ideia surgiu naturalmente daquelas conversas. Um espaço que combinasse floricultura com terapia, onde crianças traumatizadas pudessem encontrar cura através do contato com a natureza. Algo que unisse a expertise botânica de Helena com o conhecimento psicológico de Luísa. Metamorfose, sugeriu Helena numa tarde, enquanto esboçavam o conceito do projeto. Como o nome do nosso espaço, porque é isso que oferecemos, a possibilidade de transformação. Luísa sorriu, seus olhos brilhando com possibilidades. Perfeito. Como você mesma. O comentário tão sincero e direto fez Helena corar como uma adolescente. A conexão entre elas crescia a cada dia, transcendendo a amizade profissional inicial. Havia algo na presença de Luísa, seu olhar atento, sua risada franca, a maneira como escutava verdadeiramente, que fazia Helena sentir-se vista pela primeira vez em anos. Uma noite, após um jantar simples no novo apartamento de Helena em Pinheiros, escolhido por sua proximidade a parques e pelo terraço ensolarado ideal para suas plantas, Luísa segurou sua mão sobre a mesa. Estou gostando muito desse recomeço, disse suavemente. De nós. Helena sentiu um calor familiar, mas ao mesmo tempo inteiramente novo, expandir-se em seu peito. Não era a paixão cega e idealizada que sentira por Ricardo na juventude, nem a dependência emocional em que aquele relacionamento eventualmente se transformara. Era algo mais maduro, mais verdadeiro, baseado em admiração mútua, respeito e escolha consciente. Eu também, respondeu simplesmente, entrelaçando seus dedos aos de Luísa. Semanas depois, enquanto preparavam a documentação para formalizar sua sociedade na Metamorfose, Helena recebeu uma ligação da assistente social responsável pelo abrigo onde voluntariava. Uma menina de 5 anos, Mariana, havia desenvolvido um vínculo especial com ela durante as sessões de jardinagem terapêutica. Órfã de pais biológicos e devolvida por uma família adotiva que não conseguiu lidar com sua energia, a pequena perguntava por Helena constantemente. Já considerou adoção? Perguntou a assistente social. Sei que é um passo enorme, mas vocês têm uma conexão especial. E com sua nova situação financeira e estabilidade emocional, Helena prometeu pensar no assunto, desligando o telefone com o coração acelerado. Adoção. Maternidade. Possibilidades que Ricardo sempre usara para manipulá-la, mas que agora podiam se tornar realidade em seus próprios termos. Naquela noite, compartilhou a ideia com Luísa, esperando talvez hesitação. Afinal, seu relacionamento ainda era recente, e uma criança mudaria tudo. Mas encontrou no olhar da companheira apenas compreensão e apoio. Acho que seria maravilhoso, disse Luísa, para Mariana, para você, para nós, se você me permitir fazer parte disso. Helena sentiu lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos, não de tristeza ou medo, mas de uma gratidão profunda pelo caminho sinuoso que a trouxera até ali. Da dor da traição, a possibilidade de uma família construída em bases de amor genuíno e respeito mútuo. É claro que quero você comigo nessa jornada, respondeu, sua voz embargada de emoção, em todas as jornadas. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, Helena contemplou com serena admiração como a vida podia mudar completamente em apenas alguns meses. Da mulher insegura e diminuída que descobrira a traição do marido, aquela que agora se tornava forte, determinada, aberta a novas possibilidades de amor e família. A metamorfose estava quase completa. Capítulo 8. Novos laços. A sala de espera do Juizado da Infância e Juventude mantinha aquela formalidade típica de instituições públicas. Paredes em tom pastel, cadeiras de plástico organizadas em fileiras, o ruído suave do ar-condicionado antigo lutando contra o calor paulistano. Helena ajustava nervosamente a pasta, com documentos em seu colo, enquanto Luísa segurava sua mão com firmeza reconfortante. Relaxe, sussurrou Luísa. Sua ficha
é impecável. Estabilidade financeira, psicológica, apoio familiar, experiência com crianças. Não há motivos para preocupação. Helena assentiu, embora o nó em seu estômago permanecesse. Nos últimos 3 meses, desde que iniciara o processo de adoção de Mariana, sua vida transformara-se em uma sequência de entrevistas, visitas domiciliares, avaliações psicológicas e montanhas de documentação. Cada etapa superada aproximava-a do sonho de maternidade que Ricardo sempre usara como ferramenta de manipulação e agora tornava-se possível em seus próprios termos. Helena Albuquerque chamou a secretária, fazendo-a saltar levemente na cadeira. Santos, corrigiu automaticamente. Helena Santos, voltei a usar meu nome de solteira. Um pequeno detalhe, mas carregado de significado. Como outras sementes de identidade que plantara desde o divórcio, a decisão de cortar o cabelo ainda mais curto, o novo endereço de e-mail sem vestígios do sobrenome Albuquerque, a assinatura reformulada em documentos oficiais. Pequenos atos de reconstrução que somados criavam uma nova Helena. A juíza Mônica Alvarenga, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação vermelha, recebeu-as com um sorriso profissional. Sobre sua mesa, uma pasta grossa continha todo o histórico do caso. Senhorita Santos, doutora Rodrigues, cumprimentou, indicando as cadeiras à sua frente. Vamos revisar os últimos detalhes antes da decisão final sobre a guarda provisória de Mariana Souza. A conversa que se seguiu foi minuciosa, mas surpreendentemente calorosa. A juíza demonstrou genuíno interesse nas qualificações de Helena, em sua experiência no abrigo, na relação especial desenvolvida com Mariana durante as atividades de jardinagem terapêutica. Também explorou a estabilidade financeira garantida após o divórcio e a nova carreira em desenvolvimento. Percebo que passou por mudanças significativas recentemente, observou a magistrada, folheando relatórios psicológicos. Divórcio, mudança de residência, novo relacionamento, nova carreira, são muitas transformações em pouco tempo. Helena sentiu um frio no estômago. Era o ponto que mais temia, a possibilidade de que sua vida, ainda em transição, pudesse ser vista como instável demais para receber uma criança. Sim, senhora, respondeu com sinceridade. Mas cada uma dessas mudanças foi cuidadosamente planejada, não impulsiva. Pela primeira vez estou construindo uma vida que reflete quem realmente sou, não apenas sobrevivendo nas margens da vida de outra pessoa. A juíza a observou por alguns instantes, como se avaliando não apenas suas palavras, mas também a convicção com que foram pronunciadas. Finalmente assentiu. A doutora Luísa descreve você como extraordinariamente resiliente e centrada, comentou, citando um dos relatórios. A assistente social do abrigo menciona sua habilidade natural para conectar-se com crianças traumatizadas, e os testes psicológicos confirmam estabilidade emocional impressionante, considerando as circunstâncias recentes. Helena trocou um olhar rápido com Luísa, um lampejo de esperança crescendo em seu peito. E mais importante, continuou a juíza, Mariana demonstra um vínculo genuíno com você. Nas palavras dela, a tia Helena entende como é quando as coisas doem por dentro. A simplicidade da observação infantil trouxe lágrimas inesperadas aos olhos de Helena. Era verdade. Sua própria experiência de perda e reconstrução permitia-lhe compreender em algum nível o abandono que Mariana enfrentara. Após mais algumas perguntas e esclarecimentos, a juíza finalmente fechou a pasta e sorriu. Não mais o sorriso profissional, mas algo mais caloroso. Vou conceder a guarda provisória de Mariana Souza para Helena Santos, com período de adaptação supervisionado de 6 meses, conforme previsto em lei. As palavras pairaram no ar por um momento, quase tangíveis em seu significado transformador. Helena havia imaginado esse momento dezenas de vezes, ensaiando mentalmente como reagiria. Mas quando finalmente aconteceu, descobriu-se sem palavras, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Obrigada, meritíssima. Foi Luísa quem respondeu, sua voz embargada pela emoção compartilhada. Prometemos honrar essa confiança. A juíza assentiu. Tenho certeza que sim.
Os detalhes burocráticos serão finalizados esta semana. Podem buscar Mariana no abrigo na sexta-feira. Ao saírem do fórum, o mundo parecia diferente. As cores mais vívidas, o céu mais azul, o futuro mais brilhante. No estacionamento, Helena finalmente permitiu-se a expressão plena da alegria que transbordava de seu ser, abraçando Luísa com força. Vamos ser mães, sussurrou, a realidade daquelas palavras apenas começando a se cristalizar. Sim, Luísa sorriu, segurando o rosto de Helena entre as mãos. E que jornada maravilhosa será! 3 dias depois, sob o olhar atento da assistente social, Helena e Luísa aguardavam na recepção do abrigo. O pequeno quarto de Mariana já estava preparado no apartamento de Pinheiros. Paredes pintadas em tom suave de verde, sua cor favorita. Uma estante com livros infantis cuidadosamente selecionados e um pequeno jardim vertical na janela com plantas que a própria Mariana ajudara a escolher durante uma visita supervisionada. Quando a pequena apareceu carregando uma mochila quase do seu tamanho e um urso de pelúcia surrado, Helena sentiu o tempo pausar brevemente. Era um daqueles momentos divisores que marcam um antes e depois, como fora descobrir a traição de Ricardo, mas infinitamente mais luminoso. "Tia Helena!" exclamou Mariana, correndo em sua direção. "Vamos mesmo para casa hoje?" Helena ajoelhou-se, nivelando-se aos olhos curiosos da criança. "Sim, querida, vamos para nossa casa, se você quiser, é claro." Mariana mordeu o lábio, subitamente séria. "Posso levar o Rafa?" perguntou, erguendo o urso gasto. "Ele fica assustado em lugares novos." "Claro que pode. Rafa é muito bem-vindo. Inclusive, preparamos um lugarzinho especial para ele ao lado da sua cama." O sorriso que iluminou o rosto da menina valia cada lágrima derramada, cada noite sem sono, cada momento de dor no caminho até ali. As primeiras semanas com Mariana foram uma montanha-russa de emoções, alegrias inesperadas, desafios surpreendentes, adaptações constantes. A pequena trazia consigo os traumas do abandono, manifestos em pesadelos noturnos e ocasionais crises de insegurança. "Você vai me devolver se eu fizer coisa errada?" perguntava às vezes com uma seriedade que partia o coração. Nessas horas, Helena descobriu em si mesma recursos de paciência e compreensão que não sabia possuir. Sua própria jornada de cura tornava-se ferramenta para ajudar Mariana a processar suas perdas. Paralelamente à adaptação familiar, o projeto da floricultura terapêutica avançava. Com o financiamento aprovado, Helena e Luísa adquiriram um espaço amplo na Vila Madalena, uma antiga casa adaptada, com jardim nos fundos perfeito para as atividades ao ar livre. A inauguração da metamorfose estava marcada para o mês seguinte, coincidindo simbolicamente com o aniversário de 1 ano da descoberta da traição de Ricardo. "É poético, não acha?" comentou Helena enquanto pintavam juntas as paredes do novo espaço. "Exatamente 1 ano depois do momento mais doloroso da minha vida, estaremos inaugurando isso, algo que nunca teria existido se aquela dor não tivesse acontecido." Luísa sorriu, deixando uma marca de tinta verde na bochecha de Helena ao beijá-la carinhosamente. A vida tem dessas ironias perfeitas. Uma tarde, enquanto finalizavam